salve você da Folha Dirigida, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Teshima, né? Estou com a responsabilidade aí de gravar uma parte, né? Um conteúdo pequeno aí do direito administrativo, mas antes quero mandar um abraço aí para todo mundo que realizou esse simulado, né? E também para o grande Mauro, né? O professor Luiz Gustavo, grande Marquinho, estamos juntos. Então vamos lá para a gente começar essa correção. Bom, fiz 3 questões sobre um decreto importante que faz parte do conteúdo do direito administrativo, que é o decreto 6170 de 2007. Esse decreto, ele regulamenta transferência de recursos. Gente, a União, ela repassa recursos para todos os estados, para todos os municípios. Só que é importante a gente ter uma visão sobre como funciona essas transferências. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que existem 2 tipos de transferência. Tem a transferência obrigatória, que é aquela que é determinada pela Constituição Federal, como as transferências tributárias, ou então por lei, como, por exemplo, as transferências dos royalties do petróleo, as transferências para o Fundo da Educação Básica, que é o Fundeb. Então, tudo aquilo que decorre de obrigação constitucional ou tem uma lei obrigando, a União transfere para os demais entes de forma obrigatória. E também quando é recursos vinculados para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, que também são recursos vinculados, tá? Então, o que seria transferência obrigatória? Transferências constitucionais, transferências legais e transferências para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. E também tem as transferências voluntárias. As transferências voluntárias, elas não decorrem de lei. Então, para elas serem realizadas, tem que ter ali um instrumento jurídico regulamentando, que geralmente é um convênio. Então, a União, através desse decreto 6170, que é de 2007, mas ele foi atualizado, tá, gente? Teve algumas alterações, teve uma alteração em 2016, então se você for baixar esse decreto, procura verificar se ele está atualizado, tá, gente? Para estudar o material correto, regulamentando essas transferências, que eu vou deixar aqui bem claro, não são as obrigatórias, são as transferências classificadas como transferências voluntárias, perfeito? Então, eu sou, para quem não me conhece, né, eu sou professor de AFO, de contabilidade pública, de controle externo. Quem quiser saber mais do meu trabalho é só me seguir aí nas redes sociais. Meu Instagram tá aí, né, gente? Aí o Instagram, Prof. Alexandre Teshima. Também, se quiser se inscrever no meu canal do YouTube, Professor Alexandre Teshima. Também estou no Facebook, tá, gente? Sempre Professor Alexandre Teshima, o Prof. Alexandre Teshima. E também em outras redes sociais. Então vamos lá para a gente corrigir, iniciar aí a nossa correção. Vamos lá para a gente ir para a primeira questão, claro, né, tratando especificamente desse decreto 6170. Então vamos lá. A primeira questão já está aí, ó. De acordo com o decreto 6170, convênio. Então ele quer saber o conceito de convênio, né? Acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como participe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, visando a execução de programas de governo envolvendo a realização de projetos, atividades, serviços, aquisição de bens ou eventos de interesse recíproco em regime de mútua cooperação. Então, gente, o gabarito já está aí, né? A gente já está visualizando aí o gabarito, e o gabarito, tá, gente, está errado. Mas está errado por quê? Esse decreto, como eu falei, ele regulamenta transferências financeiras da União para outros entes. Só que ele também regulamenta transferência de recursos para entidades privadas, aqui, ó, entidades privadas. Só que a questão fala assim, com ou sem fins lucrativos? Não, só entidades sem fins lucrativos. As entidades com fins lucrativos, ela não participa, não é regulamentado por esse decreto. Então, por isso que o gabarito estava errado, por esse detalhe, tá, gente? Que está lá, esses conceitos de convênio, esse conceito específico aí do convênio, ele está regulamentado lá no artigo 1º. Então, essa questão, ela foi tirada do artigo 1º do decreto 6170. Então, ficar atento a esses detalhes, né? Parece que são bobos, mas para fins de concurso, eles são fundamentais. Então, pessoal, uma questão bem detalhada aí, né? Tinha que ter ali um olho de lince para conseguir visualizar isso, mas a gente tem que gravar.
Existem dois tipos de transferências, né? Existem as transferências classificadas como subvenções econômicas e tem as transferências classificadas, por exemplo, como subvenções sociais. As sociais são só para entidades sem fins lucrativos. Então, esse decreto está fundamentado mais nessas subvenções sociais. Também tem subvenções para entidades com fins lucrativos? Tem, mas não é regulamentado pelo decreto 6170. Então, só para ficar atento e não cair nessas pegadinhas de prova. Bom, vamos lá, né, pessoal, para a segunda questão, que fala assim: é vedada a celebração de convênios e contratos de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos que não comprovem ter desenvolvido durante os últimos 5 anos atividades referentes à matéria objeto do convênio ou contrato de repasse. Bom, essa questão ela está fundamentada, tá, gente, no artigo 2º, então ela advém lá do artigo 2º. É importante lembrar que o governo, né, ele vai transferir recursos para entidades privadas. Só que essas entidades não pode ser qualquer entidade. A entidade tem que ter uma expertise, né? Ele vai transferir um recurso para um determinado objeto e essa entidade não tem expertise nesse objeto. Bom, isso daí não seria, né, a prática mais adequada. A entidade que recebeu o recurso tem que ter expertise no objeto que ela vai realizar para o governo lá, né? É uma questão de objeto mútuo, né? Então, nesse caso específico, o que está errado? É que essa expertise não precisa ser de 5 anos. Então, esse detalhe foi o fundamental aí para conseguir acertar essa questão, né? São só 3 anos. Então, na verdade, quando se comprova lá uma experiência, uma expertise, tem que ser 3 anos. Então, ficaria assim, né? O correto. De acordo com o decreto 6170, é vedada a celebração de convênios e contratos de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos que não comprovem ter desenvolvido durante os últimos 3 anos, tá, gente? Atividades referentes à matéria objeto de convênio ou contrato de repasse. Então, se a entidade não tiver comprovação, não tiver nenhum comprovante que realizou durante os últimos 3 anos atividades referentes ao objeto do convênio ou contrato de repasse, ela não poderá ser contratada através desse convênio, perfeito? Então, esse é outro detalhe importante aí que a gente tinha que visualizar na questão 2 aí sobre o decreto, perfeito? Vamos lá para mais uma questão. De acordo com o decreto 6170, a celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos será precedida de chamamento público a ser realizado pelo órgão ou entidade concedente, visando a seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste, salvo nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada a situação que demande a realização ou manutenção de convênio ou contrato de repasse pelo prazo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contado da ocorrência da emergência ou calamidade pública, vedada a prorrogação da vigência do instrumento. Gente, tá certo, né? Esse gabarito aqui tá certo. Essas entidades, né, elas não são escolhidas por licitação, aquela licitação que a gente conhece lá da Lei 866 ou pregão. Ela é escolhida através de um processo chamado chamamento público, né? Então, basicamente, o que tem que ser feito aí? Um chamamento público. Então, quando for abrir um processo para contratação efetiva, né, de uma entidade, tem que ser realizada nesses termos de repasse de convênio um chamamento público, tá? Porém, se for uma situação de emergência ou calamidade pública, não precisa. Então, se tiver lá que fazer uma contratação emergencial, uma situação realmente que requer uma emergência, aí nesse caso não precisa fazer esse chamamento público. Então, cuidado, essa questão ela foi tirada lá do artigo 4º do decreto, que tem os casos excepcionais, né, que são aí considerados exceção, essa questão da realização do chamamento público, perfeito? Então, teria que ficar bem atento a esse detalhe para conseguir acertar essa terceira questão aí sobre o decreto 6170. Maravilha? Então, pessoal, a gente finaliza aqui o nosso primeiro simulado. Eu quero aqui mandar um recado, tá, gente? Eu sou concurseiro desde 1990, então, assim, tem bastante tempo, né, que eu realizo concurso. Claro, não fiquei esse tempo todo fazendo concurso, mas de
1990 a 2000, eu passei um tempo aí realizando concursos. Depois de 2000, eu consegui um bom emprego aí, sou auditor do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Parei de fazer concurso, mas continuei minha vida como professor. Então, desde 2000 que eu venho lecionando para concursos públicos. Então, são 30 anos aí trabalhando com isso. O que eu posso falar para vocês? Esse período é um período que a gente está vivendo aí, um período realmente difícil, pandemia, concursos aí suspensos, mas é nesse momento que você precisa manter o foco. Por quê? Porque com certeza, quando terminar isso tudo, aquelas vagas que tinham 10, 15, agora vão ter 30, 40, porque nesse período vai ter a vacância, nesse período vai abrir novas necessidades. Então, assim que a economia melhorar, tudo isso vai voltar ao normal e aí a chance de você conseguir vai ser maior. Por quê? Primeiro, uma galera que vai desistir. Você se manteve aí focado. Então, a tua chance de conseguir uma vitória é muito maior. E segundo, que vai ter mais vagas, porque nesse período vai ter vacâncias que não tinha no período que você estava lá pensando em fazer o concurso. Então, mantenha o foco. Eu sei que é difícil, mas é nessa hora que a gente consegue crescer, que a gente consegue ter um diferencial sobre os demais. Então, é fundamental focado, tá, gente? Vai dar certo. De repente, a coisa vai ficar difícil para esse ano, mas ano que vem e nos próximos anos, a tendência é a gente ter uma boa quantidade de concursos, até porque nos últimos anos já vinha nesse processo. Os anos já estavam com poucos concursos, e agora não. E agora vocês vão ter realmente, daqui para frente, de repente, um período de alta, que a gente chama de período de alta de concurso. Então, um abraço e até o próximo simulado.